Olá pessoal, nessa videoaula vamos falar dos principais conceitos da camada de transporte. Já falamos um pouco desses conceitos na camada de aplicação, porque a camada de transporte fornece serviço para a camada de aplicação e recebe serviços da camada de rede. O objetivo do capítulo é entender os principais princípios por trás dos serviços da camada de transporte, como multiplexação, decomultiplexação, transferência de dados confiável, controle de fluxo, controle de congestionamento, aprender sobre os protocolos da camada de transporte na internet, o DP, transporte sem conexão, o TCP, transporte orientado à conexão, que é o transporte que utiliza o three-way handshake, ou a três vias, que é solicitação, confirmação ou resposta e a confirmação da conexão, controle de congestionamento e controle de fluxo. Também a gente vai falar um pouquinho mais detalhadamente. O serviço da camada de transporte, a camada de transporte fornece uma comunicação lógica entre o processo cliente e o processo servidor, ou seja, entre os sistemas finais. Então, os hospedeiros diferentes. Protocolo de transporte roda em sistemas finais, lado remetente divide as mensagens da aplicação em segmentos. Então, a informação na camada de aplicação ela tinha um nome de mensagens, agora na camada de transporte ela recebe um cabeçalho e passa a chamar segmento. No lado destinatário, remonta os segmentos em mensagens e passa a camada de aplicação. Mais de um protocolo de transporte disponíveis às aplicações. Na internet vamos falar dos dois principais protocolos da camada de transporte, que é o TCP e o DP. O TCP é orientado à conexão, confiável, contém controle de fluxo, controle de congestionamento, e o DP não faz nada disso. É ideal para transmissões de vídeo em tempo real. A camada de rede ela é uma camada que tem a comunicação lógica entre os hospedeiros. Agora, a camada de transporte é uma comunicação lógica entre processos, porque em nível de aplicação está rodando processos. Conta com e amplia os serviços da camada de rede. Analogia com a família. 12 crianças mandando carta a 12 crianças, processo. Vai ser o quê? Crianças, mensagens da aplicação, as cartas nos envelopes. Os hospedeiros, vai ser as casas. Protocolo de transporte, Ana e Bill. Protocolo da camada de redes, é o serviço postal. Protocolo da camada da internet é uma remessa confiável e em ordem. Então ela envia informação entre o remetente e o destinatário de forma confiável e em ordem. Mantém um controle de congestionamento, controle de fluxo e, além disso, faz um estabelecimento de conexão. Remessa não confiável e desordenada, o DP, é uma extensão sem luxo do IP, pelo menor esforço. Serviço não disponível, tanto no TCP como no DP, é garantias de atraso e garantias de largura de banda, porque tanto atraso como largura de banda vai depender das condições do núcleo da rede. Multiplexação ela é colhendo dados de múltiplos sockets. Então, ela recebe dados de múltiplos sockets, envelopando esses dados para depois ser usados na demultiplexação. Demultiplexação, ou seja, eu tenho várias fontes, eu coloco elas no mesmo envelope e envio. A demultiplexação abre esse envelope e diferencia cada um desses dados no socket correto. Como funciona a demultiplexação? Os hospedeiros recebem datagramas IP, cada datagrama tem um endereço IP de origem, um endereço IP de destino, cada datagrama carrega um segmento da camada de transporte. Cada segmento tem um número de porta de origem e destino. Então, o hospedeiro usa o IP e o número de portas para direcionar segmento ao socket apropriado. Então, para fazer diferenciação de que cada datagrama utiliza o IP de origem, IP de destino, porta de origem, porta de destino. Aí consegue identificar que tipo de mensagem é essa, ou que tipo de datagrama é esse. O socket TCP ele é identificado por uma trupla de 4 valores. E como eu já disse, IP, endereço de IP de origem, número de porta de origem, IP de destino e porta de destino. Hospedeiros destinados
hospedeiro destinatários usa todos os 4 valores para direcionar segmentos ao socket apropriado. O hospedeiro servidor pode-se admitir muitos sockets TCP simultâneos, cada socket identificado por sua própria trupla de 4 valores. Servidores web têm diferentes sockets para cada cliente conectado. O HTTP não persistente terá diferentes sockets para cada requisição. Vamos falar um pouquinho sobre o DP, que é aquele protocolo sem luxo algum, básico, que sempre utiliza o menor esforço. E segmentos podem ser perdidos ou entregues à aplicação sem ordem. Ele é sem conexão se o handshake ou three-way handshake entre o remetente e o destinatário DP, cada segmento DP é tratado independente dos outros. Por que existe o DP? Sem estabelecimento de conexão, que pode gerar atraso simples, sem estado de conexão no remetente e destinatário também, que vai gerar menos atraso, vai ter um cabeçalho pequeno, que vai provocar menor atraso. Então, por isso que sempre pensando o que? No menor, mais simples possível para minimizar atrasos. Sem controle de congestionamento, então o DP pode transmitir o mais rápido possível. E para quê? Para ideal para aplicações em tempo real e aplicações de vídeo. Normalmente usado o DP para aplicações de streams de vídeo, stream seria fluxo contínuo, que são tolerantes a algumas perdas e sensível à taxa, ou seja, que sensível a atraso e que requerem uma alta vazão. Ou alguns outros protocolos utilizam o DP, como o DNS e o protocolo de gerenciamento da rede, que é o SNMP. Transferência confiável por DP, ela pode ser implementada sim, mas essa confiabilidade tem que ser implementada na aplicação, com técnicas de recuperação de erro, de solicitação de pacotes perdidos, de organização dos pacotes em ordem e etc. Então, toda essa implementação tem que ser feita a nível de aplicação. No UDP, para verificar se o pacote tem erro, utiliza uma soma de verificação para detectar erro, onde o remetente trata o conteúdo de sequência com a sequência de inteiro 16 bits, tem uma soma de verificação, que é o checksum, que adiciona a soma o complemento de 1 do conteúdo do segmento. O remetente coloca o valor no campo soma de verificação do campo para verificar se está errado. Então, no destinatário calcula a soma de verificação para verificar. Verifica se a soma de verificação calculada é igual ao valor do campo da soma de verificação. Se ela não está o mesmo valor, então há um erro. Se sim, nenhum erro foi detectado, mas pode haver erro mesmo assim. Tem uma troca mesmo de vídeo. Então agora vamos falar um pouquinho sobre o TCP, que ele estabelece uma conexão ponto a ponto entre o remetente e o destinatário, porque a gente está falando dessa comunicação a nível de processo, isolando todo o núcleo da rede, uma comunicação lógica, né? E a cadeia de bits confiável, em ordem, eles vão estar. Tem paralelismo, né? Então, congestionamento TCP e controle de fluxo define o tamanho da janela, que aí define também a taxa que é enviado, quantos pacotes são enviados. Tem um buffer de envio e de recepção. Os dados são fullplex, dados direcionais, fluem na mesma direção. O duplex, ou seja, enviam bidirecionais, eles enviam dados nas duas direções. A MSS, que é o tamanho máximo do segmento, ele é orientado à conexão, então tem uma apresentação, troca de mensagens de controle para iniciar o estado entre o remetente e o destinatário antes da troca de mensagem. O fluxo é controlado, remetente não sobrecarrega o destinatário. Aqui apresenta apenas uma estrutura do protocolo TCP, do segmento TCP, onde tem porta de origem, porta de destino, número de sequência, número de reconhecimento, janela de recepção. E igual o DP também tem uma soma de verificação para verificar se está errado o pacote, se tem algum erro no pacote. Para calcular o tempo de ida e volta da mensagem, calcula-se um RTT estimado, que é através de uma fórmula, que é
é representado no gráfico. Você pode ver aqui um valor médio dos valores aqui de pico da mensagem, em milissegundos. Transferência confiável de dados TCP. Então, o TCP cria um serviço confiável em cima do serviço não confiável do IP. Pode enviar segmentos em paralelo. Recebe ACKs acumulativos. O ACK seria os reconhecimentos que o receptor, assim que o receptor recebe uma mensagem, ele envia um ACK assim que o receptor recebe uma mensagem, ele envia uma mensagem ao emissor dizendo: ó, recebi a mensagem, através desse ACK. O TCP usa um único temporizador de retransmissão. Para quê? Porque se até um determinado prazo, se esse temporizador estourou, ele reenvia de novo, o emissor reenvia de novo a mensagem, que é no evento das retransmissões no timeout. Ou se ele recebeu 2 ACKs duplicados ou 3 ACKs duplicados, quer dizer o seguinte, que ele não recebeu a informação do próximo pacote. E aí o emissor envia novamente o pacote. Inicialmente, considera o remetente TCP simplificado, ignora ACQs duplicados, ignora controle de fluxo, controle de congestionamento. Controle de fluxo, o lado receptor da conexão tem um buffer de recepção. O processo da aplicação pode ser lento na leitura do buffer e com isso ele pode ficar sobrecarregado. Então o controle de fluxo é para evitar que esse buffer fique sobrecarregado. Então o remetente não pode estourar o buffer do destinatário transmitindo muito pacotes muito rapidamente. Serviço de compatibilidade de velocidade, então compatibiliza a taxa de envio do remetente com a leitura da aplicação do receptor. Então, no TCP também tem o gerenciamento da conexão. Então, o remetente e o destinatário estabelecem uma conexão antes de trocarem segmentos dados. Então, inicia variáveis TCP, como sequência, buffer, informação de controle de fluxo. O cliente inicia a conexão, estabelecendo aqui é apenas uma representação de um código em Java para você criar um socket, né? O cliente contactado pelo cliente, ele aceita a conexão, então eles vão apresentar apresentação de 3 vias. O hospedeiro cliente envia um segmento SYN do TCP ao servidor, então especifica a sequência inicial, sem dados. Na etapa 2, o hospedeiro servidor recebe o SYN, responde com o segmento o SYNAC, né, que o servidor aloca o buffer e especifica a sequência inicial do servidor. Então, na etapa 3, o cliente recebe um SYNAC, que responde com a resposta ACK, que pode conter dados. Para fechar a conexão, você inicia uma mensagem FIN, que é quando fecha a conexão, que é implementado em Java como cliente, fecha, socket, client, socket.close. Na etapa 1, sistema final do cliente envia um segmento do controle TCP, FIN, ao servidor. Na etapa 2, o servidor responde ao FIN, que responde com ACK, fecha a conexão e envia um FIN, que depois envia um ACK aceitando. Na etapa 3, o cliente recebe o FIN, responde com ACK, entra em espera e estabelece o temporizador, pode ter algum pacote que está sendo enviado. O servidor, na etapa 4, o servidor recebe o ACK, fecha a conexão. Nota, com pequenas modificações pode tratar fins simultâneos. Então, aqui para quê? Porque pode fechar várias conexões simultaneamente. Congestionamento, informalmente, muitas fontes enviando muitos dados, muito rapidamente para a rede tratar diferentes controles de fluxo. Diferentemente do controle de fluxo. O controle de fluxo é para evitar que o remetente inunde o receptor. Manifestações, pacotes perdidos ou estouro de buffer no receptor, longos atrasos, enfriamento no buffer do receptor, e um dos maiores problemas da rede é tratar o congestionamento. Duas técnicas para o controle de congestionamento, controle de congestionamento fim a fim, nenhum feedback explícito da rede, congestionamento deduzido através de perda e atraso observado no sistema finais, técnica tomada pelo TCP.
controle de congestionamento assistido pela rede, os roteadores oferecem feedback aos sistemas finais, um único bico indicando o congestionamento, através dos campos SNA, o DEC-bit, o TCP/IP, o SN, ou através de protocolos ATM. Taxa explícita que o remetente deve enviar no enlace de saída. Então é o seguinte, o controle de congestionamento fim a fim, então não tem o núcleo da rede não informa nada aos sistemas finais que deduzem através da perda e atraso. Agora já o controle de congestionamento assistido, o núcleo da rede informa que a rede, aos sistemas finais que a rede está congestionada. Procura por controle de congestionamento, procura por largura de banda, aumenta a taxa de transmissão no recebimento da CK, até por fim ocorrer perdas, depois diminui a taxa de transmissão. Então o TCP funciona dessa forma. Então vai aumentando a taxa de transmissão aos poucos, começa a receber perda de pacotes, notar que está acontecendo perda de pacote, diminui pela metade, então vai acontecendo esse dente de serra na transmissão TCP. Então, nos momentos de perda, você vai diminuindo a velocidade pela metade. Então, esse é um dos mecanismos de controle do TCP que ele utiliza para fazer esse controle de congestionamento. Começou a receber perda, diminui pela metade, então todas as conexões TCP diminuem, então vai diminuir a taxa e elas vão aumentando gradativamente, até que aconteça a perda. Para quê? Para utilizar toda a largura de banda, ou buscando toda a largura de banda do enlace. Aqui, ó. O timeout sem resposta do destinatário corta a janela de congestionamento para 1, com as CKs duplicados, pelo menos alguns segmentos passando. Lembre-se que da retransmissão rápida. Nesse caso aqui, quando ele recebe 3 ACKs duplicados, ele diminui a janela de congestionamento pela metade. E o ACK recebido aumenta, que a gente chama de partida lenta, aumenta exponencialmente, que é esse início, ela vai aumentando exponencialmente o valor da taxa de transmissão para que tenha uma recuperação mais rápida. Então, no processo de prevenção de congestionamento, aumenta linearmente. O TCP, que é mais fácil. Então, esse aqui é a partida, que seria a fase de partida lenta, que ela vai aumentar exponencialmente. Tem dois protocolos de TCP, que é o TCP Tarrow e o TCP REN. O Tarrow está vendo que no partido inicial é constituído com partida lenta, então ele vai aumentando exponencialmente. E depois que ele chegou um limiar, que é um threshold, ele vai aumentando esse valor linearmente, até que ele recebe 3 ACKs duplicados. Quando ele recebe 3 ACKs duplicados, no TCP Tarrow, ele volta para a janela lá de envio para 1, inicia a partida lenta novamente, ou a partida lenta, e depois vai aumentando através da prevenção de congestionamento, que é um aumento linear. Agora no TCP/REN, diferentemente do Tarrow, quando ele recebe 3 ACKs duplicados, ele cai o valor pela metade. No caso, a gente estava com o valor da taxa de envio de segmento, das janelas de segmentos em 12, ele cai para 6 segmentos enviados paralelamente. E vai começando aumento linear novamente. Quando se receber 3 ACKs novamente duplicados, ele diminui essa taxa pela metade. Diferentemente do Tarrow, quando recebe 3 ACKs duplicados, ele cai para 1. Por que o TCP é justo? O TCP é justo porque é o seguinte, ele tem uma prevenção de congestionamento com aumento aditivo, que é aumentando em 1, e quando tem perdas, ele cai, divide por 2. Então ele vai diminuindo, ou seja, controlando a rede, evitando que então ele aumenta aditivamente em 1 e diminui multiplicativamente, diminui a vazão proporcionalmente. Então o que acontece? Quando há perda, diminui a vazão pela metade. Então com isso ele vai facilitar, ele vai ser justo, e com isso ele vai evitar congestionamento na rede.
Então, nesse capítulo a gente falou sobre multiplexação e demultiplexação, transferência de dados confiável, controle de fluxo, controle de congestionamento. Falamos sobre mensagem, sobre implementações do DP e TCP, como eles são implementados, e a camada de transporte está na borda da rede e saindo da borda da rede para o núcleo da rede. Então, o núcleo da rede a gente vai falar já na camada de rede. Próximo capítulo.